Olá, magnífica segunda-feira, mulherada intencionalmente positiva deste perfil. É com muita alegria que iniciamos Na Luz das Escrituras desta segunda-feira. Aqui tá ensolarado, tá lindo, temperatura agradável. Coração transbordante vindo de um final de semana de muito desfrute com as minhas maiores riquezas, como nós conversamos lá no estudo de manhã. Desejo que o teu final de semana também tenha sido repleto da presença do Pai, repleto de muita positividade, de muito amor ao lado daqueles que você ama. E para começarmos essa magnífica semana repleta da graça do Pai, o estudo, a luz das Escrituras de hoje, nós vamos dedicar a fé, a compreensão do que a fé faz na nossa vida quando nos entregamos ao Pai de coração e verdade e nos abastecemos da palavra dele, que a gente encontra o poder da fé na nossa vida. E como sempre, eu vou fazer a leitura de um texto que eu achei aqui na internet, e aquelas que quiserem é só vir aqui no inbox, que eu sempre mando com muito carinho. O importante é a cada dia estarmos nos abastecendo de conhecimento da palavra do Pai, que é pela palavra dele, e o Espírito Santo nos faz crescer, nos faz seguir pelos caminhos do princípio, pelos princípios da palavra do Pai, melhor dizendo. Então vamos lá. O poder da fé na vida da mulher cristã é transformador e fundamental para a sua caminhada espiritual. A fé é a confiança inabalável em Deus, permitindo que ela enfrente desafios, mantenha a sua esperança e viva de acordo com os princípios divinos. Através da fé, nós nos conectamos com a força de Deus, buscamos orientação e sustentação em momentos de incerteza e dificuldade. A mulher cristã, quando vive pela fé, se fortalece no Senhor e compreende que sua vida está sob o cuidado e propósito de Deus. Essa confiança, a capacidade a cultivar virtudes como paciência, resiliência e amor. É através da confiança que nós acessamos essa capacidade, além de desenvolver uma atitude positiva diante das adversidades. A fé também impulsiona a agir com coragem e determinação, sabendo que Deus está à frente de todas as circunstâncias. Na Bíblia, a fé é o alicerce da vida cristã. Portanto, na vida da mulher cristã, a fé não apenas orienta em nossas decisões, mas ajuda a refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes e relacionamentos. Como a gente sempre pede ao Senhor lá no nosso estudo bíblico, no nosso primeiro momento do dia, primeiro alimento que a gente recebe de segunda a sexta às 5 da manhã no Instagram, a gente sempre pede a Deus, a gente sempre liga o nosso espírito ao espírito dele e sempre pede discernimento, a sabedoria, a prudência, que todas as nossas ações, tudo que nós viermos a fazer ou acessar, seja da vontade dele, seja pelo favor dele, que nada seja pela força do nosso braço ou pelo nosso querer, que nós sempre diminuamos e que ele sempre, sempre cresça. E consciente dos instrumentos amados que somos, a nossa intenção diária é estarmos sempre transbordando da sementinha que Deus coloca em nossos corações, porque ele coloca através de uma situação, através da própria palavra, através de uma visão. Ele está sempre falando conosco e sempre nos direcionando a acessarmos o melhor dele. Uma vez que a gente sabe que a vontade do Senhor para conosco é pura, perfeita e agradável. Aqueles que se abastecem da palavra, aqueles que se dedicam a estar diariamente se aperfeiçoando naquilo que Deus nos chamou a fazer, nós só temos a crescer. Podemos ter a certeza que, mesmo não vendo com os olhos físicos, tudo está se encaminhando de acordo com a vontade do Pai. Como diz aquele versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
Então, o propósito de Deus na nossa vida é puro, perfeito e agradável, porque a gente se dedica, porque a gente se entrega e, acima de qualquer coisa, nós somos gratas. Gratas pela vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho e por todas as pessoas com quem nós nos conectamos com a permissão dele. Então, tudo gira em torno do nosso coração limpo, nosso coração entregue, consagrado a ele todos os dias, desde as primeiras horas da manhã até a hora que a gente se recolhe, né, para descansar o corpo, para recarregar as energias, para agirmos novamente no dia seguinte com ainda mais gratidão, com o coração mais elevado. Enfim, é muito bom servir a Ele. E só para completar esse raciocínio, antes da gente entrar nos versículos da Bíblia que fala sobre a fé, só para a gente concluir, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando a suportar as adversidades e equipando o viver uma vida que agrada ao Senhor. É o caminho dele, né? Quando a gente tem fé, a gente está sempre buscando o melhor, se livrar do que não agrada o coração dele, se livrar dos banquetes ilusórios do mundo, né? Eu costumo muito falar que se a gente sabe que ali naquele copo tem água suja, e para que a gente vai beber aquela água, né? Se a gente sabe que vai sujar o nosso coração, vai sujar a nossa índole e vai fazer a gente se arrepender depois. Então, essa sabedoria, esse discernimento, ele vem do Senhor, porque a gente está pedindo, né? Cada vez que a gente se conecta com Ele, a cada vez que a gente entrega o nosso coração para Ele, o caminho Ele mostra, sabe? E Ele não vai fazer nada novo. Ele capacita a gente para acessar tudo que Ele já tem para nós. Então, eu não diria que a falta de fé quando uma pessoa vai lá e bebe daquela água, mesmo sabendo que aquela água não é de Deus, mas é a falta da conexão com o Pai. Quanto mais a gente se afasta da palavra, do momento de oração, da busca pela sabedoria, a gente está se afastando dele. E a própria palavra diz que quanto mais a gente se afasta dele, mais ele se afasta de nós. Então, é do nosso interesse estar sempre nos caminhos dele, se abastecendo do que é dele, porque assim nós acessaremos o melhor dele. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos a palavra de Deus. Deixemos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser. E quando a nossa fé aumenta, conseguimos ver muito além do que o natural. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. É exatamente isso. A gente pede muito para que Deus nos abra os olhos da fé, porque é através dele que a gente enxerga o espiritual de Deus agindo aqui no natural. Eu publiquei um livro, vira e mexe, eu ofereço ele para vocês aqui na descrição, que ele fala exatamente sobre isso, a influência do mundo espiritual no nosso mundo real. Quando você abre os seus olhos da fé, você enxerga além dos seus olhos humanos. Os nossos olhos humanos, eles são muito limitados, a gente só enxerga aquilo que está à nossa frente. Mas com os olhos da fé abertos, despertos, nós enxergamos muito além das aparências, muito além das frequências. E estamos sempre direcionando as nossas energias, o nosso amor, na direção daquilo que Papai do Céu nos chama. Então, o enriquecer da fé é fundamental. Vamos agora compreender o que as Escrituras nos falam sobre a fé. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, quando você ouve a palavra de coração e verdade, o Espírito Santo vem através da palavra de Deus e transforma a sua vida, abre os seus olhos da fé, te direciona para aquilo que Ele quer para você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mais uma vez, repetindo aqui, enaltecendo que os nossos olhos humanos, eles são limitados,
mas pela fé somos capacitados a enxergar além. Livro de Efésios, capítulo 8, versículo 8 e 9, nos fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando a gente fala ser humilde, né? O que é a humildade? A humildade é você reconhecer que acima de você tem um Deus, que tudo que você acessa, tudo que você tem, tudo que você faz, não é pela força do teu braço, é porque acima de você tem um Deus que te capacita e te direciona. Nós estamos sobre a graça dele, e isso não é um dom nosso, é um favor dele. No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 5, nos diz assim: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus e justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Traduzindo aqui para vocês, a maldade, a negatividade não é do nosso Pai. Em contrapartida, até o ímpio foi criado para o dia da sua ira. Nós, como cristãos, de acordo com a diversidade, com o momento da vida que a gente tem, é pela fé. É pela fé que a gente consagra um momento, uma pessoa. É pela fé que a gente pode não compreender o que está vivendo agora, mas pela fé nós sabemos que somos mais que vencedores, porque é isso que a palavra do Senhor nos exorta, nos ensina. Então, a fé, ela é acreditada na tua vida como justiça. Às vezes você recebe uma graça que não sabe nem de onde veio, mas aí você olha lá atrás, o Papai do Céu está sempre vendo, né? Sempre medindo os nossos corações, e pela tua boa ação, aquela fé, aquela graça veio em forma de justiça na sua vida, veio em forma de livramento. Então esse versículo ele abrange bem os feitos, né? Os frutos da fé, o que os frutos da fé produzem na nossa vida, porque às vezes, pelo simples fato de você estar consagrando uma pessoa que te feriu, que te machucou, o simples fato de você estar liberando perdão para aquele malfeitor que te fez um mal muito grande, só de você estar consagrando ele ao Senhor e se livrando daquele peso, que a falta de perdão, ela é um peso, né? É uma sujeira que você carrega no seu coração que te impede de acessar o melhor de Deus para ti. Então, quando você libera o perdão, você consagra esse malfeitor, esse agressor, essa fé com que você faz esse ato de perdão, ela é acreditada como justiça na sua vida. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mais uma vez, de forma simples aqui, né? Nós não precisamos ver Deus para saber que Ele existe. Nós não precisamos ver o Espírito Santo para sentir a presença dele em nossos corações. Num sorriso de uma criança, numa palavra de consolo, na hora certa. Você estava precisando daquela palavra e aquela palavra chegou sem menos você esperar. A gente sabe que veio do Papai do Céu, a gente sabe que foi providência divina. Mateus, livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, nos diz assim: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Eu creio muito nessa palavra, irmãos, e a montanha aqui, ao qual o versículo se refere, não é uma montanha propriamente dita, né? Aquela que a gente enxerga com os nossos olhos. A montanha que o versículo se refere são as tribulações, são as negatividades, que muitas das vezes é imposta à nossa frente, e é pela nossa fé que nós movemos
essas montanhas. É pela fé que nós acessamos a vitória. É pela fé, acreditando que quando a gente não consegue, o nosso Deus está agindo. Eu gosto muito de desejar um magnífico dia, uma magnífica semana, uma magnífica vida. Por quê? Porque é possível fazer um dia magnífico na presença do Senhor, é possível. Agora, o impossível é com o Papai do Céu. Então, esse versículo aqui, ele nos mostra que, dependendo da nossa fé, só depende da nossa fé. Os gigantes, os desafios, os problemas, as tribulações, elas são, de fato, ultrapassadas e vencidas, porque estamos sobre o favor do Senhor. Nós acreditamos no poder da intervenção divina na nossa vida. E essa é a clareza desse versículo. Também no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 21, também nos diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não só o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E assim foi feito. Vocês conhecem, né? A passagem da figueira. E Jesus a amaldiçoou, porque ele estava com fome e a árvore não tinha fruto para lhe oferecer. Mas eu quero trazer para vocês um testemunho que não tem muito tempo, saiu na rede, né? E uma mulher ungida pelo Espírito Santo tocou no coração dela de orar por uma árvore, que na rua dela todas as árvores eram iguais, né? Da mesma qualidade. Todas davam flores em determinada época do ano, menos uma. Todas ficavam floridas, lindas, menos uma. E ela sentiu no coração dela de orar, de ungir a árvore, orar por ela e fazer declarações positivas, declarações de amor, declarações de Deus. Então ela foi lá, o filho dela ficou rindo dela e ela, na simplicidade do coração dela, falou: não, senti no meu coração de interceder, de decretar bênção na vida dessa árvore e vou fazer. E à medida que ela ungia a árvore, ela declarava: você é amada, você é frutífera, você nos dá sombra, você nos faz feliz, você vai florir, você vai fazer o que Deus te programou para fazer. E ali ela foi orando, intercedendo e decretando palavras de bênçãos na vida daquela árvore. E depois ela foi cuidar da vida dela. À noite ela saiu para jantar fora com a família e quando voltou, ela reparou uma florzinha do lado de onde ela estava. E ao contemplar aquela flor, ela ouviu uma voz: vai lá do outro lado. E quando ela e o filho deram uma volta pela árvore, na frente deles, as florzinhas começaram a desabrochar, começaram a abrir na frente deles. E o menininho que mais cedo estava rindo da mãe, começou a chorar. Ele precisou testemunhar, né? A mãezinha dele não, sentiu no coração, foi lá e abençoou a vida daquela árvore, né? E o menininho, quando riu, se arrependeu automaticamente e começou a clamar também emocionado, porque aos olhos dos dois, o Papai do Céu estava mostrando, né, que aquela árvore tinha sido abençoada por aquela mulher. E é bem isso aqui que esse capítulo de Mateus está nos exortando, é a nossa fé. Nós temos que acreditar. Porque muitos não recebem suas bênçãos? Porque infelizmente eles fazem o que a maioria deles fazem, confiam desconfiando. E onde há dúvidas não tem Deus. Porque Jesus é a verdade, onde a verdade não há espaço para dúvida. Se tem dúvida, não é do Pai. Se tem dúvida, você não acessa. Em tudo na tua vida, que você tenha a certeza de que já é seu, não está pronto, mas é seu. Essa certeza você tem que guardar no teu coração e praticá-la todo santo dia. Senhor, eu ainda não tenho, mas eu já estou te agradecendo porque eu sei que a tua vontade na minha vida, ela é pura, perfeita e agradável. Então eu tomo posse e já te agradeço. Entrega na mão do Pai e vai viver tua vida, vai cuidar das tuas coisas, que no momento certo, a bênção, a providência, a provisão que você pediu, Deus vai te dar. Então, esse versículo ele é poderoso e nos exorta a sempre estarmos nos abastecendo de fé.
No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse versículo, ele até hoje de manhã eu comentei no estudo das 5 horas a respeito, não desse versículo, mas de um dos exemplos do que ele quer nos dizer. Eu tenho uma filha de 7 anos e ela está aprendendo, né? Está lendo a palavra, está dando os primeiros passos dela. De vez em quando vocês veem nos stories ela deixando uma palavra para abençoar a vida de vocês. E eu disse a ela que a gente tem que ter o discernimento de sermos gratos antes de receber qualquer coisa, porque Deus já nos deu a vida. Ele já nos deu o caminho. Ele já nos deu Jesus. Jesus já nos deu o Espírito Santo para nos conduzir nessa nossa jornada abençoada. Então, o primeiro e último sentimento tem que ser de gratidão. A gratidão, ela abastece a fé. Por quê? Porque você não precisa ver para acessar. O Papai do Céu nos deu esse poder de declararmos. As palavras são profecias autorrealizadoras. E quanto mais você profere palavras de bênção, é isso que você está atraindo para a sua vida. A mesma medida é aplicada na parte negativa, porque a cada vez que se abre a boca para amaldiçoar, falar mal de alguém, de alguma coisa, não é aquele alguém que vai receber o fruto dessas palavras, é você, porque você proferiu. Então, eu passei essa sabedoria para minha filha, né? Que primeiro sejamos gratas por tudo que Deus já nos deu. Porque a partir do momento que somos gratas, que o nosso íntimo aqui, o nosso subconsciente, que alguns chamam de espírito, alma, ou seja, nos direciona a estar sempre desejando fazer o melhor para Deus. E Deus, como é bondoso, a sua misericórdia é infinita, Ele sempre cuida bem e recompensa seus filhos. Só que não pode ser visto como interesse. Eu vou levantar cedinho, vou levar a palavra porque Deus vai me dar bênção. Sabe, não é assim que funciona. O raciocínio, pelo menos, é o que eu tenho. Eu vou levantar cedo e vou transmitir a palavra porque eu tenho uma mensagem que vai engrandecer e agregar valor na vida daquelas pessoas que me escutam. E o Espírito Santo faz a obra, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. Eu sou só um instrumento. Eu estou só transmitindo uma mensagem que, se você aceitar, guardar no teu coração e praticar na tua vida, só vai te fazer acessar o bom, o perfeito e o agradável do Senhor na sua vida. Então, esse versículo, ele nos exorta bem a isso, a sermos gratas e a não tratarmos Deus como moeda de troca, sabe? Eu vou fazer isso porque eu quero isso. Eu vou fazer isso por causa disso. Tem muita, infelizmente, até os dias de hoje, tem muita gente que está barganhando com o Senhor e por isso não acessam as coisas que querem. E não precisa ser uma pessoa de má índole para isso, não. A gente olha, vê na atualidade pessoas boas, pessoas tementes a Cristo, mas que por suas ações e pelo drive, pela mentalidade não desperta, acabam impedindo o mover do Senhor na própria vida. Não tem nada como se abastecer na palavra, pedindo a sabedoria e a clareza de cada versículo para nos abrir os olhos, para nos permitir tirar as traves que nos impedem de enxergar de verdade a vontade do Senhor na nossa vida. Também no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 28, nos diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Eu vivi muito isso, gente. Quando a minha filha estava internada, eu lembrava muito dessa passagem, dessa e daquela que fala que quando a gente está fraco é que a gente está forte. Porque é nos momentos de dor, de angústia, que a gente sente de fato a presença do Senhor agindo na nossa vida, através de nós. E por algumas vezes, a minha filha é internada por conta de problemas respiratórios, como eu sempre compartilho com vocês aqui. E eu vi ela ali lutando pela vidinha dela, buscando o ar, e eu intercedendo a Deus pela vida dela. E eu nunca duvidei. Mesmo quando eu achei, não foi dúvida, foi pela gravidade do que ela estava vivendo.
Quando eu achei que ela não fosse vencer, eu a entreguei ao Senhor. Eu pedi a Deus que eu não queria que ela sofresse. Agradeci pela vida dela, por todos os anos, né, que Papai do Céu permitiu que ela estivesse com a gente, mas que se tivesse chegado a hora dela, que Deus não permitisse que ela sofresse. E mesmo naquele momento que eu estava entregando, mesmo pensando que ela não ia vencer, Deus honrou a nós. E ela está aí, saudável, para a honra e glória do Senhor. Então é fé. Mesmo quando você está com o coração contrido, mesmo quando você acha que não tem solução, é nesse momento que Deus te carrega no colo e te garante a vitória. Porque tudo que você faz é de coração e verdade. Tudo que você faz é para honrar e bendizer o nome dele. Porque você compreendeu que nessa terra nós somos instrumentos de amor, instrumentos do amor de Deus. Que sempre seja feita a vontade dele nas nossas vidas. Também no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 2, nos diz assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. É interessante a gente ver aqui, né, que a fé foi dos homens que trouxeram ele, né? Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados foram perdoados. E ele foi curado naquele mesmo momento. Ou seja, gente, a palavra do Senhor também diz que onde tem dois ou mais, ali o Senhor está. E imagina quando um faz uma oração, né, quando um justo ora, a oração do justo não volta vazia, como diz a palavra do Senhor. Agora você imagina 2 justos, 3 justos e por aí vai. Então é bênção sobre bênção, mas só vive o milagre aquele que pratica a fé, a confiança naquelas coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que está ali, a gente sabe que existe, como o amor de Deus por nós. Tito, primeiro capítulo 1, versículo 2, nos diz assim: fé é o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, a nossa desejada Nova Jerusalém, o paraíso, o céu. Cada um tem um jeitinho diferente de conceber dentro de si a nossa ida, o nosso encontro com o Senhor, né? Que é tudo que a gente mais quer. Essa jornada maravilhosa que Ele nos permite viver dia após dia, o final é estar com Ele. A nossa recompensa é desfrutar com Ele da terra que emana leite e mel, da terra que não tem negatividade, não tem doença, não tem nada de ruim, onde todos os seres poderão viver em paz, na paz do Senhor que excede todo o entendimento. Então, a fé a cada dia, né, a cada momentinho, a cada vez que ela é praticada, a fé nos aproxima mais do nosso objetivo. Costumo muito falar para vocês aqui que não nos deixemos enganar, nem iludir pelos banquetes, pelo material, né? Porque a nossa recompensa ela não vem desse mundo. A nossa recompensa está onde Deus está e é para lá que a gente quer ir. Então tudo que a gente faz em todos os dias da nossa vida nos aproxima mais do nosso objetivo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi bem o que eu acabei de falar antes, né? Tudo que a gente venha se dispor a fazer de coração e verdade, honrando, glorificando e agradecendo sem nem ao menos receber. Só pelo fato de estarmos exercendo a nossa fé, a nossa crença, estamos nos aproximando do reino do Pai. 1 João, capítulo 5, versículo 4, nos diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Vou voltar numa das primeiras reflexões que eu fiz aqui. Se eu sei que aquela água que o mundo está me oferecendo está suja, está contaminada de orgulho, contaminada de ira, contaminada de ego, conectada de N coisas que a gente sabe que não veio do nosso Senhor, para que eu vou beber daquele cálice? Isso é fé. É você falar não para as coisas que não são de Deus e sim para as coisas que agradam o coração do Pai. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, nos diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. A palavra usa homens, mas é o ser humano, né? É a mulher, é o homem, é o crente, é aquele que está ali sempre se dispondo, sempre buscando o amor, a graça, o favor do Senhor. Estejamos sempre firmes na fé, com coragem e força. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Nossa, essas são virtudes que, de fato, nos transformam em uma pessoa temente a Deus, mas em todas as escalas. Você quer, de fato, acessar o puro, perfeito e agradável do Senhor? Guarda esse versículo no teu coração. 1 Timóteo 6,11. Fuja de tudo que o mundo te oferece, de todas as negatividades, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Meu Deus, o nosso coração, ele precisa ser fiel e estar sempre quebrantado diante do Senhor. Porque assim como a fé que a gente alimenta diariamente, faz o nosso coração ser manso, faz nós sermos pessoas piedosas, pessoas misericordiosas, assim como Jesus nos ensinou, que em meio a pedradas, em meio a tantas coisas negativas que ele viveu, ele ainda teve forças para pedir a Deus, para perdoar-lhes, pois eles não sabiam o que estava fazendo. E isso é ser muito misericordioso, muito piedoso. E a perseverança é o nunca desistir, é o nunca se afastar do nosso alvo, do nosso objetivo. E isso produz muita fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, nos diz assim: resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isso vai mais para aquelas pessoas que acham que só dói nelas, né? Ai, só acontece comigo, ai, só dói em mim. Não. A nossa perseverança serve até de incentivo para outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você ou está passando, ou já passou, sobreviveu, venceu. E aí entra o seu transbordar, aí entra o seu testemunho de vida, de experiência com Cristo, que vai agregar valor na vida daquele irmão, daquela irmã que está passando pelo mesmo que tu já venceu. Maravilhoso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus. Sabemos que no mundo a gente vai ter obstáculos, problemas, tribulações, mas é o nosso ânimo, é a nossa fé que nos faz nunca desistir, que nos faz nos mantermos fortes, mesmo chorando, mesmo gemendo, estamos ali com o coração contrido, com os joelhos dobrados, com a cervical curvada para aquele que nos chamou, para aquele que nos criou, para aquele que nos capacita a fazermos grandes e maravilhosas obras. Tudo por amor a Ele. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, nos diz assim: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus.
Alguns dizem que nós temos duas sabedorias, né? A sabedoria do Senhor e a sabedoria do mundo, né? Dos livros que a gente estuda aqui. E, de fato, é verdade. Eu não estou desacreditando essa afirmação, não. Mas eu tenho uma forma de enxergar que é através da sabedoria de Deus que Ele nos direciona a acessarmos as outras sabedorias. E traduzindo em miúdos, o que eu quero dizer é o seguinte: todos nós temos um dom. O Papai do Céu colocou um dom na vida de cada um de nós. E aqueles que ainda não descobriram, tem que cavar, tem que buscar, né? Está dentro de nós. Uma vez que você vai trilhando a sua jornada na Palavra de Deus, Deus vai te guiar e vai te mostrar o que você tem que fazer, o que você tem que se aperfeiçoar, com quem você tem que se conectar para estar sempre em crescimento, sempre prosperando. A palavra prosperar, ela vem do crescer. Então, se você quer ter uma vida próspera, repleta de crescimento, você tem que se abastecer na palavra, você tem que viver a sua jornada degrau por degrau, que é respeitando a tua jornada que você vai acessar toda a prosperidade, crescimento que o Papai do Céu tem para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Quando a gente está em sofrimento, né, às vezes por um momento a gente pode se desconectar ou se deixar levar, mas nesse momento não sei se é bom, comigo acontece quase que diariamente, tem sempre alguém que você nem espera, que abre a boquinha e profere uma palavra do Senhor, que automaticamente te tira daquela desconexão momentânea e te mostra o caminho onde você não deve se desviar. E eu acho fantástico, porque às vezes você conversa com a pessoa que claramente está mais desconectada de Deus do que você achava que você estivesse. Mas Deus usa qualquer um, em qualquer hora e em qualquer lugar para transmitir a mensagem dele. E ao atentarmos para essa sabedoria, os nossos ouvidos já estão treinados a ouvir a voz do Pai. Então, até aqueles que são os menos prováveis, né? Você olhando pelos olhos físicos, né? Você fala assim, poxa, o que fulano tem para me ensinar? Os teus olhos da fé já te mostram que Deus está usando aquela pessoa para chegar até você. Para te mostrar, filha, corrija a metanoia, não é aí que eu quero você. Maravilhoso. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que a nossa jornada em Cristo seja assim, combatendo todo dia o combate e ao final da nossa corrida, guardando a nossa fé. Maravilhoso também. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É através da fé que a gente se fortifica cada dia, nos tornando resistente às investidas do maligno. Eu falo aqui para minha filha de 7 anos que o inimigo não vai tentá-la com coisa feia, né? O pessoal fala, o diabo ele tem chifre, o diabo ele anda com tridente na mão, né? Cria uma imagem fictícia do diabo e em contrapartida eu já venho quebrando isso aí, falando, filha, ele vai te atrair com comida gostosa, ele vai te atrair com desenhos bonitinhos, ele vai te atrair até falando no nome do Senhor. Por isso, a nossa fé precisa ser abastecida diariamente. A vida do cristão, ela não é ler a Bíblia e tchau, uma horinha só por dia, um dia só na semana, não. A vida do cristão, já diz a própria palavra, né? O cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida e a gente aprende a viver como Cristo viveu. A gente pega as lições, os princípios, principalmente, e os aprendizados da palavra e aplica na nossa vida hoje. Eu falo muito isso constantemente no nosso estudo bíblico de manhã. Porque é caminhando que a gente faz o caminho. E à medida que a gente aprende a enxergar pelos olhos de Jesus, a ver e aprender com o que Jesus nos ensinou lá atrás, é que nós caminhamos o nosso hoje. É o que nos fortalece a fazer um magnífico dia, sempre na presença do Pai, pelo favor dele. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 5 também, nos diz assim:
pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Em tudo que nós consagrarmos, né, a gente está demonstrando que é pelo Espírito da nossa fé, né, que nós guardamos a esperança de que a gente pode até não estar vendo, mas a gente tem certeza que na hora do Senhor tudo será revelado, tudo será entregue, tudo será acessado. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você vive a sua jornada de coração e verdade, mais fé você tem. Também no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse versículo ele é muito tocante e, ao mesmo tempo, incentivador, porque uma vez que você sabe que Cristo vive em você, você não vai se permitir se contaminar com nenhuma sujeira. Você compreende também, mediante a palavra do Senhor, que o pecado, o corpo ele se alimenta do pecado e o nosso espírito se alimenta da palavra do Senhor. Então, quanto mais da palavra do Senhor você se abastecer, mais fé você gera e mais persistência no seu caminho, no caminho do Senhor. Você está fortificada, direcionada e não vai se deixar levar por nenhum banquete do mundo, do maligno, ou seja, de nada que não pertença ao Pai. Livro de João, capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não precisa de muita tradução esse versículo, né? Aqueles que aceitam Jesus como seu único eterno Salvador, aqueles que dedicam a sua vida para estar sempre se abastecendo dele, de fato, vivendo por ele, entendendo que tudo é dele, para ele e por ele, esses alcançarão os frutos da sua fé, enquanto os que não serão salvos. O destino deles, eles mesmos estão selando. Aí muitos falam assim, poxa, mas tem tanto ímpio aí, cheio do poder, cheio disso. Você é feliz sem Deus? Então fique em paz, tá? Uma vez que a gente sabe que a nossa recompensa ela não vem dessa terra. Aqui nessa terra nós somos mordomos, governantes, né? Eu gosto muito disso, aprendi com o Pablo. Nós somos governantes por quê? Porque Deus permite riquezas, Deus permite N bênçãos para que a gente multiplique. Mas aquilo a gente não pode crescer os nossos olhos. O nosso coração não pode estar ali. O nosso coração tem que estar em Deus. Porque tudo que Deus tem para nós na eternidade, esse mundo aqui a concepção a jornada é em Cristo. Tudo que o Senhor permitir que nós acessemos é para nós cuidarmos e multiplicarmos. Nós não temos que crescer o olho como a gente vê muita gente se vendendo por cargo, se vendendo por dinheiro e se perdendo em Cristo. Porque a palavra é clara, quanto mais a gente se distancia do Senhor, mais o Senhor se distancia de nós. Então não nos deixemos contaminar com as coisas do mundo, porque Deus não está no mundo. No mundo jaz o maligno. Embora Deus seja o Criador de todas as coisas, Ele não está no mundo. Para encerrar, a gente encerra com 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitam. Por isso, naufragaram na fé. É o que a gente estava falando agora mesmo. Gente, Deus levanta. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito na vida de cada um. Quando Deus levanta alguém e mostra o seu propósito na vida daquela pessoa,
E ela até começa a agir, né, de acordo com a palavra do Pai. Mas em algum momento da vida, da jornada dela, ela se corrompe. A gente vê muito isso no meio político. Muitos recebem de fato um chamado, né? O Senhor levanta pessoas. Levantou José para ser governador do Egito, né? Os milagres acontecem até hoje. A voz do Senhor ecoa dentro de nós diariamente para aqueles que acreditam. Então, Deus chama, Deus levanta. E quando aquela pessoa deixa de cumprir o chamado do Pai, Deus fala: tá tudo bem, filho, fica aí, você não se contaminou, fica aí vivendo a tua jornada que eu vou levantar outro. Aí aquele que desobedeceu, que deixou de cumprir o chamado, começa a se enrolar com as próprias pernas, porque ele se apegou ao material. Mesmo com a palavra do Senhor na boca, o coração dele se distanciou do Senhor. Lá no livro de Mateus também tem a passagem dos fariseus querendo confrontar Jesus. O que Jesus falou para eles? Raça de víboras, meu nome está na sua boca, mas eu estou longe do seu coração. Então não adianta só você abrir a boca para proferir palavras de bênção se o teu coração não está ligado na fonte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está lá no livro de Provérbios. É o que a gente tem que praticar. Deus fala aos corações, Deus levanta e derruba quem Ele quer na hora que Ele quer. Nós temos que ter respeito. Trilhar o nosso caminho, viver dia após dia com fé nele. Tá feliz? Glória a Deus. Não tá feliz? Senhor, me mostra o que eu preciso ver nessa situação, porque não tô feliz. Não basta, na hora da tua oração, você se cercar de palavras lindas e maravilhosas quando o teu coração não está sendo sincero. Deus espera de nós relacionamento. Então, até na hora da insatisfação, seja sincero. Papai do céu, não tô gostando desse momento aqui não. Não tô feliz. Me mostra o que fazer para eu acessar o teu bom, o teu perfeito e agradável. Me mostra como agir, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que me conectar. Seja sincero, abra seu coração e o melhor ele fará. Eu encerro esse à luz das Escrituras de hoje, desejando clareza, que esse estudo agregue valor ao teu coração e à tua vida. Que você guarde, né, de forma carinhosa, releia de novo, anotem, o caderninho é maravilhoso para isso. E sempre que precisar, busquem a palavra do Pai, porque ali está o direcionamento que nós precisamos. Eu ensino aqui em casa que a vida é um jogo e as regras desse jogo estão na palavra do Senhor. Você quer vencer o jogo? Você quer ter prosperidade? Você quer ter uma vida plena? Vamos nos abastecer da palavra. Fica aqui o convite também, mais uma vez, no Instagram, @ProcópioPatriciaOficial. Desculpe, Patrícia Procópio Oficial. Às 5 horas da manhã, de segunda a sexta, nós estamos lá, nos abastecendo da palavra, ligando o nosso espírito ao Espírito do Senhor e fazendo, na presença dele, um magnífico dia, que é o que eu desejo para todos nós. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.